Bom, pessoal, hoje a gente vai ver uma aplicação de transformada de Laplace para resolver problema de valor inicial, que a gente vai ver que é basicamente uma equação diferencial com algumas condições. Então, a gente começa considerando uma equação diferencial de ordem n, e daí a gente define ela de uma forma geral, que é dada por uma derivada de ordem n de uma função y igual a uma outra função f. Essa f, ela depende de t, que é a variável independente, e também depende de outras funções, né? Que é a y, que é a função que a gente quer encontrar, a primeira derivada de y, a segunda, a terceira, até chegando à derivada enésima menos 1, tá bom? Então, o número de argumentos aí dessa função f vai depender da ordem que a gente tem nessa derivada aqui do lado esquerdo, tá? Então, se a gente tem condições para essa função y e suas derivadas, né? Ou seja, para um dado ponto x0, que faz parte aí do domínio de validade aí dessa equação diferencial, a gente tem o y de x0 igual a y0, o y' de x0 igual a y1, y duas linhas de x0 igual a y2, e assim por diante, até a gente chegar na derivada enésima mais 1 no ponto x0, sendo igual ao yn menos 1. Então, quando a gente tem uma equação diferencial com essas condições, que a gente chama condições iniciais para esse problema, então a gente chama esse problema de valor inicial, tá bom? Então, se a gente tem ordem n, a maior derivada dessa equação diferencial, então a gente vai ter também aqui n condições iniciais, tá bom? Então, o número de condições está associado à ordem da maior derivada da equação. Então, o objetivo é a gente resolver esse tipo de sistema, né, de problema, utilizando a transformada de Laplace. Então, primeiramente, nós vamos rever a propriedade de derivação no tempo da transformada de Laplace. E aí, na aula que a gente viu, né, a gente viu que se a gente aplica a transformada de Laplace a uma função que está sendo derivada aí n vezes, a transformada dela pode ser escrita da seguinte forma. A gente tem um s elevado a n vezes a transformada de Laplace de f de t, menos s menos 1 f de 0, menos s menos 2 f' de 0, e assim por diante, até a gente chegar em menos s fn menos 2 de 0, menos fn menos 1 de 0. Ou seja, se a gente abrir isso aí para 3 n's, né? n1, n2, n3, ou seja, derivada primeira, segunda e terceira, a gente vai ter o seguinte. Então, para a primeira derivada, a gente tem S transformada de Laplace de f de t, ou seja, esse aqui é o nosso f de s, menos f de 0. Para a derivada segunda, a transformada da derivada segunda vai ser s ao quadrado, transformada de Laplace de f de t, menos sf de 0, menos f' de 0. E a derivada terceira, a gente tem s ao cubo, L de f de t, menos s ao quadrado f de 0, menos sf' de 0, menos f duas linhas de 0. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a maior potência de s que multiplica a transformada, menos a gente decresce 1 na potência de s e vai multiplicar pela função f no ponto 0, menos a gente decresce de novo a potência de f e a gente vai ter a derivada, então a derivada, ó, vai aumentando a ordem dela. Então, aqui é como se tivesse ordem 0, ordem 1, ordem 2, né? Então, para resolver um PVI utilizando transformada de Laplace, a gente segue os seguintes passos. Primeiro, nós aplicamos a transformada de Laplace na equação diferencial. Depois, feito isso, a gente vai obter uma equação algébrica que depende de S. Bom, a gente vai isolar essa função f de s que a gente vai obter, talvez tenha que colocar ela em evidência em alguns termos, e depois, quando a gente isolar f de s, a gente aplica a transformada inversa nela e obtém a função f de t, que é a solução aí da equação diferencial. Então, vamos ver um exemplo aqui de PVI. A gente tem uma equação de segunda ordem, então a gente tem aqui, ó, a derivada segunda, que é a maior ordem de derivada que tem aí. A gente tem uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, porque o termo do lado direito aqui, ó, ele é não nulo. E a gente tem duas condições iniciais, tá? E isso está ok, porque a gente viu que o número de condições iniciais tem que ser equivalente
aí a maior ordem da derivada. Então, ordem 2, duas condições iniciais. Então, o primeiro passo vai ser aplicar a transformada de Laplace em toda a equação. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter a transformada de y duas linhas mais a transformada de y é igual a transformada de seno de 2t, tá? Então, eu dividi aqui, né, a soma da transformada, porque a gente sabe que a transformada ela é linear, já que se trata de uma integral, né, e a gente consegue dividir. A transformada de y duas linhas, a gente utiliza a propriedade da derivada. Então, a gente vai ter lá s ao quadrado, a transformada de y, vou chamar aqui de y de s, menos s, que multiplica a função y no ponto zero, menos a derivada de y no ponto zero, mais a transformada de y, que é o y de s, é igual à transformada do seno de 2t, que é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 4. Então, o y de zero a gente tem na condição inicial, que ele é igual a 2. Então, aqui, ó, a gente vai ter um 2 multiplicando s. E o y' de zero é igual a 1. Então, esse termo vai virar 1. E aí, a gente reescreve isso aqui, né, que seria a nossa equação algébrica, mas vamos substituir aqui, que é o que a gente vai obter no passo 2, a equação algébrica. A gente vai ter o ys, a gente pode pôr em evidência, ele vai multiplicar s ao quadrado mais 1, menos s vezes 2, então 2s, menos 1, é igual a 2 sobre s ao quadrado mais 4. Então, esse é o segundo passo que a gente encontrou a equação algébrica. O terceiro passo é a gente isolar o y de s. Então, como que a gente faz isso? A gente vai jogar esses dois termos aqui somando para o lado direito e depois a gente vai dividir por esse termo que multiplica o ys. E aí a gente vai ter que o ys vai ser igual a 2 sobre s ao quadrado mais 1, que multiplica s ao quadrado mais 4, mais 2s sobre s ao quadrado mais 1, mais 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então, essa aí é a nossa função y de s. E agora a gente vai ter que aplicar a transformada inversa nela para poder obter quem é o y de x que originou essa transformada. Então, se a gente for olhar a tabela de transformada, a gente vai ver que essa funçãozinha aqui, ela já tem na tabela, tá? Então, o s sobre s ao quadrado mais 1, na verdade, quando a gente inverter a transformada, a gente vai ter que é o cosseno de t. Essa outra funçãozinha aqui, 1 sobre s ao quadrado mais 1, se a gente for aplicar a transformada inversa, a gente vai obter o seno de t. Então, qual é o problema aí no caso? É essa aqui. Então, essa primeira função que é o nosso problema, porque ela não tem na nossa tabela. E a gente tem um denominador que a gente tem um produto, né? Então, a gente consegue separar esse denominador. Como que a gente faz isso, né? Utilizando aí o conceito de frações parciais. Então, nesse caso, a gente vê que não se encaixa nos casos que a gente viu de resíduo, porque no resíduo a gente tinha termos de primeiro grau, né? E aí a gente tem um s ao quadrado. A gente pode fazer o seguinte, a gente tem como calcular dessa forma, que seria o terceiro caso que vocês aprenderam lá em cálculo 2, que a gente utiliza aí um termo diferente no numerador para obter os coeficientes. Ou a gente pode também separar esse termo, s ao quadrado mais 1 e s ao quadrado mais 4, em termos de primeiro grau, né? Daí a gente teria um produto aí no caso de s ao quadrado mais 1, a gente teria s menos i, né? Vezes s mais i. E no caso de s ao quadrado mais 4, a gente teria s menos 2i vezes s mais 2i. Bom, então vamos nos ater aí a essa fração, vamos tentar resolver ela, tá bom? Primeiro vamos tentar resolver ela pelo método que a gente viu utilizando resíduos, que é bem mais fácil de calcular, tá? Então vou até mudar a cor dela aqui, a gente vai pensar nela individualmente e depois a gente vai juntar todo o resultado que a gente obteve com o que já está na função pronto para a gente transformar, né?
Então, a gente tem aqui a fração 2 sobre s ao quadrado mais 1, que multiplica s ao quadrado mais 4, tá? Isso aqui a gente consegue abrir, como eu falei para vocês, como sendo s menos i, que multiplica s mais i, que multiplica s menos 2i, vezes s mais 2i, tá? Então, isso aí é a fatoração dos termos s ao quadrado mais 1 e do termo s ao quadrado mais 4, tá bom? Então, feito isso, a gente espera que a gente consiga separar essas frações em uma coisa do tipo A1 sobre S menos 1, menos I, mais um A2 sobre S mais I, mais um A3, S menos 2I, mais um A4, S mais 2I, tá bom? E aí, como a gente tem agora termos de primeiro grau, a gente consegue utilizar o conceito de resíduo, tá? Então, quem vai ser o A1, né? O A1 vai ser a função. Então, só relembrando, né? O nosso AK, que é o nosso cálculo lá do resíduo, vai ser S menos SK, que é o ponto da singularidade, vezes a função lá, que nesse caso vai ser a função que a gente está abrindo, né? Que nesse caso a gente pode chamar, por exemplo, de x de s. E isso tudo, depois que a gente multiplica, a gente aplica no ponto s igual a sk, tá? Então, o nosso x de s aqui vai ser essa função aqui, ó, tá bom? Então, vamos levá-la em consideração. Então, feito isso, quando a gente multiplicar ali, ó, s menos i, que multiplica o x de s, no ponto s igual a i, a gente vai ter a função 2 sobre s mais i, s menos 2i, s mais 2i, tá? E aí, isso tudo no ponto s igual a i. Então, quando a gente substituir o i, a gente vai ter 2 sobre 2i vezes menos i vezes 3i, tá? Então, a gente consegue simplificar esse 2 aqui com esse 2, e aí a gente obtém 1 sobre 3i, tá? Se a gente fizer a mesma coisa para o A2, a gente vai obter S mais I, que agora é o termo singular, né? O valor singular do A2 ali vai ser o menos I, então a gente vai ter S mais I, que multiplica o x de S, no ponto S igual a menos I. E aí a gente vai ter lá 2 sobre S menos I, S menos 2I, S mais 2I. Isso tudo no ponto S igual a menos I. Então, substituindo, a gente obtém 2 sobre menos 2i, que multiplica menos 3i, que multiplica i, tá? Então, esse 2 vai simplificar com esse 2 aqui, e aí a gente vai obter o menos 1 sobre 3i, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o A3 e para o A4, tá bom? Então, para o A3, a gente vai obter, fazendo isso, no caso do A3, o ponto que a gente vai substituir é o S igual a 2i, que é o ponto que está zerando aí o denominador. Então, nós vamos obter 1 menos 1 sobre 6i. Depois vocês podem fazer e conferir. E o A4 vai ser igual a 1 sobre 6i. E agora a gente vai substituir tudo isso aí no lugar do A1, do A2, do A3 e do A4. A gente pode ver que o A1 e A2 a gente obteve aí como se fosse um conjugado do outro, tá? Então, a gente vai poder até botar em evidência eles. E no caso do A3 é a mesma coisa, só que é 1 sobre 6i no caso. Então, nós escrevemos aí que o nosso x de s, ele pode ser escrito como 1 sobre 3i, né, que é o coeficiente A1 e A2, só que o A2 é negativo. A gente pode botar em evidência, vai ficar que multiplica 1 sobre S menos I menos 1 sobre S mais I. E o outro termo, né, é o 1 sobre 6i, a gente vai multiplicar aí o 1 sobre S mais 2i menos
1 sobre S menos 2i, tá? Bom, e aí, olha só, a gente consegue voltar para o S ao quadrado mais 1, igualando o denominador aqui, tá? Então, a gente vai ter 1 sobre 3i. Na hora que a gente igualar o denominador desses dois termos aqui, a gente vai obter S ao quadrado mais 1. Então, a gente vai ter ali, ó, denominador S ao quadrado mais 1. Em cima, a gente vai ter S mais I, que multiplica esse 1 aqui. Então, a gente vai ter S mais I menos S mais I. No outro termo, a gente vai ter 1 sobre 6i. Igualando o denominador ali, a gente vai ter S ao quadrado mais 4. E aí, teremos S menos 2i menos S menos 2i, tá? E aí, a gente vai simplificar aqui o S com S nessa primeira fração e o S com menos S aqui na segunda fração, tá? A gente consegue simplificar também outros termos aqui. Então, vamos ver o que dá. A gente vai ter 1 sobre 3i. Nesse caso aqui, a gente vai ter 2i na parte de cima. O i, na verdade, vai simplificar com o i de baixo, né? Então, a gente vai ter 2 terços de 1 sobre S ao quadrado mais 1. E nesse outro termo, a gente vai ter um i também, vai ter menos 4i em cima. A gente consegue simplificar o i com i. E embaixo, a gente consegue simplificar com 2. Então, a gente vai ter menos 2 terços de 1 sobre S ao quadrado mais 4. Agora, a gente já tem como calcular a inversa do x de S, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso y e calcular tudo junto. O nosso y de S, então, ele era o x de S mais aqueles dois termos. Então, agora ele vai ser 2 terços de 1 sobre S ao quadrado mais 1, menos 2 terços de 1 sobre S ao quadrado mais 4. Depois, a gente tinha um outro termo que era mais 2S sobre S ao quadrado mais 1, mais 1 sobre S ao quadrado mais 1. Então, se a gente olhar na nossa transformada, na tabela de transformada, a gente vai ver que esses termos aqui, esse e esse, estão associados ao seno. E esse outro termo aqui vai estar associado ao cosseno, por causa desse S aí no numerador. Portanto, a gente invertendo isso tudo, a gente tem que a função y de t, que é a solução desse problema de valor inicial, vai ser 2 terços do seno de t menos 2 terços do seno de 2t mais 2 vezes o cosseno de t mais seno de t, tá? Então, o que a gente pode ver aqui, né, é que a gente tem dois termos com seno de t. A gente pode juntar eles num só. Então, a gente pode apagar aqui esse 2, ele vai virar 5, e a gente some com esse seno de t aqui. Então, a gente vai ter 5 terços do seno de t, menos 2 terços do seno de 2t, mais 2 cosseno t. Então, essa aí é a solução particular do problema de valor inicial. Uma outra forma da gente resolver isso é utilizando o caso usual aí de frações parciais, que a gente teria o caso 3. O caso 3, nesse caso que a gente tem um termo de segundo grau, a gente poderia dividir o x de S em duas frações do tipo C1S mais um D1. Então, a gente teria um termo de primeiro grau no numerador sobre S ao quadrado mais 1, mais um termo de primeiro grau na segunda fração também, porque ela é de segundo grau embaixo, né? Então, a gente tem C2S mais D2, tá? Então, a gente teria S sobre S ao quadrado mais 4. E aí, isso a gente vai ter que igualar, né, a nossa fração do x de S, que é 2 sobre S ao quadrado mais 1, vezes S ao quadrado mais 4, tá? Então, a gente igualaria esses denominadores e depois a gente igualaria os numeradores, tá? Para encontrar quem são essas constantes. Então, o que a gente teria aqui no numerador, né? Na hora que a gente igualasse o denominador, a gente teria C1S mais D1 vezes S ao quadrado mais 4, mais
C2S mais D2, que multiplica S ao quadrado mais 1. Isso tudo seria igual ao numerador do x de S, que no caso é o 2. Então, a gente teria isso aí. Quando a gente abrir esse termo com a distributiva, esses dois termos, né, a gente vai obter o seguinte, e colocando os S em evidência. A gente vai ter S ao cubo, C1 mais C2, mais S ao quadrado, D1 mais D2, mais S que multiplica 4C1 mais C2, mais 4D1 mais D2 é igual a 2, tá bom? Então, agora a gente vai igualar coeficiente a coeficiente, tá bom? Então, vamos lá. Vou até mudar aqui a cor. A gente tem esse termo aqui, ó. C1 mais C2 está multiplicando S ao cubo. A gente não tem S ao cubo do lado direito. Isso quer dizer que esses coeficientes são nulos, ou seja, C1 mais C2 é igual a zero. O mesmo acontece para D1 mais D2. A gente não tem S ao quadrado do lado direito, então a gente vai ter que D1 mais D2 também é igual a zero. Para S, a gente tem 4C1 mais C2. Também não temos S, então teremos aqui que 4C1 mais C2 é igual a zero. E, finalmente, a gente tem aí o termo que não contém S. Nesse caso, a gente tem sim um equivalente a ele. Então, para esse termo que não contém S, a gente tem o 2 do outro lado. E daí a gente obtém que 4D1 mais D2 é igual a 2, tá bom? Então, a gente tem essas quatro equações aqui. Dessas duas equações aqui, primeiro, a gente obtém que C2 é igual a menos C1 e dessa outra que D2 é igual a menos D1. Então, a gente consegue substituir aqui nas outras equações, tá bom? Então, substituindo primeiro nessa aqui, a gente vai ter 4C1 menos C1 é igual a zero. Então, a gente tem que C1 é igual a zero. Se C1 é igual a zero, então, pela essa equação aqui, o C2 é igual a zero também, tá? Bom, já para a outra equação, a gente vai ter 4D1 menos D1 é igual a 2. Então, a gente obtém que o D1 é igual a 2 terços, tá? Se o D1 é igual a 2 terços, por essa outra equação, a gente tem que o D2 vai ser igual a menos 2 terços, certo? Então, a gente obtém aí que o nosso x de S vai ser igual a 2 terços. Né? O C1 é zero, então a gente vai ter D1, 2 terços de 1 sobre S ao quadrado mais 1, menos 2 terços de 1 sobre S ao quadrado mais 4, tá bom? Que foi exatamente o termo que a gente encontrou lá para o x de S, no outro caso, tá bom? Ou seja, não importa se a gente vai utilizar o caso usual de frações parciais ou se a gente vai utilizar o caso do resíduo, né? Isso aí fica a cargo de vocês escolherem. O importante é que a gente tem que prestar atenção para resolver direitinho e chegar aí no mesmo resultado. Então, eu vou deixar aqui esse exercício para vocês praticarem, tá bom? Se depois vocês quiserem mandar para eu dar uma olhada, pode mandar. Se não quiser, também não precisa. E aí eu vou fazer um vídeo depois resolvendo esse problema para vocês, tá bom? Então, até a próxima.